A nossa aula de matemática, eu quero que você pegue comigo o livro de Fundamento Ético, caderno 2, e deixe aberto nas páginas de 7 a 10. Nós vamos falar sobre leitura e escrita numérica. A leitura dos números pode ser feita de muitas formas. Essas diferentes formas têm grande relação com a imprensa e os textos jornalísticos, que cada vez mais fazem uso de dados matemáticos para explicar os acontecimentos à nossa volta. Para analisarmos modos de escrita e leitura numérica, vamos tomar de exemplo a população do Brasil em 1872. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Aqui nesse quadro abaixo está dizendo: de acordo com a contagem da Diretoria Geral de Estatística, no Rio de Janeiro, a população do Brasil eram aproximadamente 9.930.000 pessoas. Observe a demonstração da Key. A primeira forma do número é por extenso. A segunda é com algarismos, representando a quantidade de unidades. Olhando aqui para a figura, onde tem essa garotinha na imagem, está escrito a primeira forma, 9.930.000. Essa é a primeira forma de escrever os números, que é por extenso. A segunda forma, que está logo embaixo, é escrevendo apenas o número da pesquisa, que significa a quantidade de unidades. A terceira forma de escrevermos esse número é abreviando na classe de milhares, que significa devemos multiplicar um número 9.930 por 1.000, que resulta em 9.930.000. Ou seja, você vai pegar o 9.930 e multiplicar, ou seja, vezes 1.000, que dá o resultado 9.930.000. A quarta forma de escrever esse número é que números que apresentam algarismos diferentes de zero em mais de uma classe, a gente separa por vírgula as duas classes e indicamos o número da maior delas. Ou seja, o número é 9.930.000. Nós vamos pegar o 9, botar uma vírgula, depois botamos o 9, 3, e dessa classe a maior delas é o 1.000 ou milhões. Nesse caso, a maior classe delas é o milhões. Então, nós vamos botar 9,93 e ao lado indicar a maior classe, milhões, como está escrito na figura. A terceira forma apresentada por Vitor é com algarismos representando a quantidade em milhares. Confira a explicação do Francisco e veja a apresentação de 9.930 milhares no quadro de valor posicional. Aqui embaixo nós temos o quadro de valor posicional, que é onde nós vamos entender melhor a quarta forma, que é apresentada por Francisco. Temos aqui a tabela dividida nas classes. Temos a classe dos milhões, a classe dos milhares e a classe das unidades. Temos a centena, a dezena e a unidade de cada classe. E aqui, começando de trás para frente, sempre, para que a gente não possa se perder dos números, a gente começa pela classe das unidades. Nessa quarta forma, abreviamos o número na classe dos milhões, usando uma vírgula, como eu já tinha dito, para separarmos a ordem dos milhões da ordem dos milhares. Agora, na nossa página 8, aqui nessa nossa página 8, temos outros exemplos. No exemplo da letra A,
temos 1,4 bilhão, que é igual a 1 bilhão e 400 milhões. Aqui temos na letra A os 3 exemplos de como podemos escrever os números. O primeiro é botando 1,4, indicando ao lado a maior classe, que é o bilhão. Bem ao lado está escrito 1 bilhão e 400 milhões. E entre o parêntese está escrito por extenso, uma das formas que nós podemos escrever o número, que é por extenso, ou seja, 1 bilhão e 400 milhões. Na letra B temos o mesmo exemplo, só que de diferente número. Aqui no quadro abaixo, na tabela abaixo, temos a maneira de como podemos organizar esses números na tabela. Nessa segunda tabela temos o número 12. Nessa segunda tabela aqui embaixo temos o número 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0. E aqui embaixo dessa tabela temos mais um exemplo de como podemos escrever esses números. 12,3 milhões ou 12,300 milhares ou 12.300.000 unidades. Essas são as 3 formas de escrevermos o mesmo número. Ainda aqui na página 8, temos um exercício. A primeira questão está dizendo: escreva os números no quadro de valor posicional. Na letra A temos 0,5 milhão. Você vai aqui na tabela, na letra A, e escreve esse número indicando as classes. Na letra B temos 2,31 bilhões. Na letra B da tabela, você vai lá e escreve esse número indicando também as classes. E assim você vai fazer na letra C e na letra D. Na página 9, na segunda questão, está dizendo: escreva por extenso um número da atividade anterior. Na letra A temos 0,5 milhões. Aqui nessa linha do lado você vai escrever por extenso indicando esse valor. Assim você vai fazer na letra B, na letra C e na letra D. Na questão 3 está escrito: calcule a diferença entre os números dos itens D e C da atividade anterior. Você vai pegar os números da letra C, da letra D e vai calcular a diferença. A quarta questão está dizendo: calcule a diferença entre os 2 menores números da atividade 2. Você vai pegar os 2 menores números da atividade 2 e vai calcular a diferença. Na quinta questão, está dizendo: aproxime um número 817.962 na letra A para a unidade de milhar mais próxima, na letra B, para a dezena de milhar mais próxima e na letra C, para a centena de milhar mais próxima. Na página 10, temos a questão 6, que tem uma tabela bem grandinha e você vai resolver com muita calma. Represente no quadro de valor posicional os números da tabela da página 4. Você vai lá na tabela da página 4, vai botar todos os números representados em cada um em sua classe. Na 7ª e última questão, está escrito: escreva os números usando a escrita abreviada.